Irmãos, abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 48. Quem achou, diga amém. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar-se de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Amém? Irmãos, olha para cá. Nós estamos vivendo dias de uma batalha intensa, de uma guerra intensa contra um gigante ao qual nós não conseguimos ver. Um gigante que se levantou contra a nossa nação, um gigante que se levantou contra o mundo e tem amedrontado todos aqui nessa terra. E eu não vejo nada de diferente do que estava acontecendo neste dia ao qual nós acabamos de ler em 1 Samuel, no capítulo 17. Aqui o povo de Israel está diante de um filisteu, um gigante, e o texto diz que ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Ninguém se prontifica a enfrentar este gigante. Então são 39 dias de afronta. São 39 dias que este gigante, ele pede um homem para enfrentar, e todos do exército de Israel se nega a enfrentar este homem. E o homem que fosse essa guerra, se perdesse, todo o exército e todo aquele povo teria que servir o exército ganhador. E o medo toma conta daquele povo, daqueles homens, daqueles guerreiros. E no 40º dia, a Bíblia diz que um homem chamado Davi, que estava apacentando as ovelhas de seu pai, ele recebe a ordem do pai para ir até o campo de batalha, levar alimento para os seus filhos. No último dia, no 40º dia, o que é interessante é que no texto diz que ele ia e vinha. Ou seja, desde o momento em que começou a batalha, Davi sai de casa até a batalha para levar alimento. Mas destes 39 dias, em nenhum desses dias ele vai ouvir o gigante clamando e gritando por um homem para a peleja. E agora neste último dia, no 40º dia, quando Davi está chegando no campo de batalha com alimento para os irmãos, ele ouve o gigante gritando e ele vê uma cena muito estranha. Todo o povo correndo, fugindo da aparência desse gigante. Todos correndo com medo. Mas só que diante de toda aquela correria, diante de toda aquela cena que Davi está agora enxergando, ele consegue observar alguém dizendo que o homem que ferisse aquele filisteu e ganhasse a batalha, este homem casaria com a filha do rei, e a sua família ficaria isenta de pagar impostos o resto da vida. E quando Davi ouve esta palavra, Davi disse: eu vou enfrentar este homem, eu vou derrubar esse gigante. E era para você ter dado glória, mas tudo bem. Quando Davi ouve essa palavra, ele se prontifica a enfrentar o gigante. E eu acho isso interessante, por quê? Porque em 39 dias ninguém tem coragem de enfrentar. Homens preparados, homens guerreiros, com armadura, com espada, com escudo, ninguém tem coragem. Por quê? Porque quando olhava do lado de lá do vale, a única coisa que eles enxergavam era um gigante com armadura, espada, escudo, lança. E está todo mundo olhando e dizendo: não dá. Mas quando Davi chega, Davi não vê gigante, Davi não viu espada. Já era para ter dado glória. Davi não viu lança, Davi não viu obstáculo. Davi enxergou uma oportunidade para que ele saísse de trás das malhadas e mudasse a história da vida dele. Não, olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: este gigante é a oportunidade que você pediu a sua vida toda. Diga: este gigante
Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. E se tem alguém que acredita que esse gigante é uma oportunidade, levanta a tua mão, abre a tua boca e dá um grito de glória aqui neste lugar. Esse gigante, Davi enxerga como uma oportunidade, alguém que vai mudar e vai tirar ele da vida que ele está vivendo. Ninguém enxergou nele uma oportunidade. Todos viam morte, derrota, mas Davi conseguiu enxergar a vitória. Davi conseguiu enxergar aquilo que ia mudar a história dele. Agora preste atenção. Quando Davi se propõe em enfrentar este homem, este guerreiro, ele vai estabelecer um foco, ele vai estabelecer um alvo, ele vai estabelecer um alvo, um objetivo. E quando ele estabelece esse objetivo, algo vai acontecer. Pergunte o quê? O irmão de Davi, Eliabe, quando vê Davi conversando com aqueles homens e dizendo que queria pelejar, a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Davi falando assim: o que você está fazendo aqui? Veio para ver a batalha, né? Ah, já sei, está querendo se aparecer. Eu conheço a presunção do teu coração, viu? Eu conheço você. Então note uma coisa: quando Davi ele estabelece um alvo, alguém vai aparecer para poder tirar a visão de Davi do gigante. Vou repetir. Quando Davi ele estabelece o alvo, alguém vai aparecer para atrapalhar Davi, para que ele não chegue até o alvo. E sabe quem vai tentar atrapalhar Davi? O próprio irmão. Vou falar de novo. Sabe quem vai tentar atrapalhar Davi? Alguém que era alimentado por ele todos os dias que ele estava no campo de batalha. Porque tem gente no campo de batalha que não tem coragem de enfrentar gigante, mas quando vê você disposto a enfrentar aquilo que ele não tem coragem, eles são os primeiros a tentar te impedir. Não, olha para o irmão que está do lado e fala assim: dá um glória aí, meu irmão. Tem gente que não tem coragem de guerrear, fica só ocupando espaço, mas quando ele vê alguém disposto a enfrentar, ele é o primeiro a ir contra. E quem está indo contra Davi? Alguém que come da mão de Davi todo dia. Você já percebeu que as pessoas que querem te atrapalhar, as pessoas que querem te impedir de alcançar, de chegar, de ir além, são sempre pessoas que um dia você alimentou? Mas não é pessoas que você alimentou com arroz e feijão, não. Pessoas que um dia você alimentou com fé, com palavras. Pessoas que um dia você acreditou. São as primeiras a tentar te impedir. Mas aqui eu vejo algo tremendo. Por quê? Porque Davi ele foi no campo de batalha para ver a batalha? Sim ou não? Não. Davi foi levar ali alimento. Então Davi ele tinha motivos para bater de frente, sim ou não? Sim ou não, gente? Davi ele tinha motivos para poder discutir, sim ou não? Ele tinha motivos para poder se justificar diante daquela situação, sim ou não? Mas o texto diz que Davi se desvia de Eliabe, vai até outra pessoa perguntar o que ganharia um homem que derrubasse aquele gigante. Ou seja, ele se desvia, porque tudo que Eliabe quer é que você bata a boca. Tudo que Eliabe quer é que você discuta, que você perca a linha, que você desça o nível. Mas Deus está te dizendo aqui nesta noite que você não vai precisar se justificar com ninguém. Você não vai precisar bater boca com ninguém. Você não vai descer o nível para se justificar. Deus te trouxe aqui nesta quarta profética para te dizer: eu estou te dando um dom hoje, qual? Você vai se desviar de Eliabe e vai continuar em frente, porque você tem um alvo. Entenda uma coisa:
Quem tem um alvo, quem tem um objetivo, ele não pode ficar parando no meio da caminhada para ficar discutindo com Eliabe. Vou falar de novo para ver se você dá um glória. Quem tem objetivo, quem tem um alvo, ele não pode parar no meio da caminhada para poder ficar se justificando com essa raça de Eliabe que quer te parar. Ah, mas estão me perseguindo. Ah, mas estão tentando me destruir. Ah, estão puxando o meu tapete. Ei, deixa tentar te destruir, deixa te difamar, deixa tentar te parar, porque enquanto eles tramam contra você, você vai seguindo em frente para o alvo, para derrubar esse gigante. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: você não vai parar não, viu? Não, mas do jeito que você falou, você vai ficar parado. Fala de novo para ele. Fala assim: você não vai parar não, viu? Você vai em frente. Fala: deixa Eliabe de lado, deixa Eliabe falar de você, porque enquanto eles falam de você, você segue em frente para o alvo, para derrubar esse gigante. Desvia. Ele desvia. Quando ele desvia, o texto diz, escuta isso, o texto diz que a notícia que existe alguém querendo enfrentar esse gigante chega até Saul, o rei. Aí o rei diz o quê? Manda vir um guerreiro, manda vir o soldado. Quando chega o soldado, pastor Jota, olha o que acontece. Ó, meio metro, 1,5 metro, ó, de soldado. Davi pequenino. E quando o rei vê a aparência de Davi, o rei está dizendo: não dá não, você não vai conseguir, você não vai conseguir derrubar ele. Por quê? Porque aquele gigante, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele está acostumado a matar pessoas desde pequeno. Não tem como. Mas só que Davi vai contar uma história. Davi vai contar uma. Olha a história que Davi vai contar. Rei, eu apacentava as ovelhas do meu pai. E quando vinha o urso, ou quando vinha um leão e apanhava a ovelha do rebanho, eu ia contra o urso, eu ia contra o leão, arrancava a ovelha de sua boca, e se viesse contra mim eu o feria e o matava. Não, irmão, vamos lá. Olha que história doida. Não, olha o que Davi está contando. Imagina só, ó, vou dar um exemplo. Pastor Salmo, homem de Deus, homem espiritual. Imagina o pastor Salmo chegando aqui num culto de domingo e contando uma história para vocês assim, ó. Vocês não acreditam o que aconteceu. Estava eu, pastora Cássia no carro, estavam os meus netos dentro do carro. De repente um urso e um leão para o meu carro, tentando invadir, tentando matar minha família. Sabe o que eu fiz, gente? Desci do carro, sentei a mão na orelha do urso, sentei a mão no urso do leão. E outra, eu matei os dois, ó. Ô, irmão, sério mesmo. Eu sei que é teu pastor, é meu pastor, mas você ia acreditar numa história dessa? Ia nada. Por que Davi nunca contou essa história para ninguém? Porque era contar e todo mundo duvidar. Mas para quem ele vai contar essa história? Para o rei. Você não entendeu? Para quem ele vai contar a história? Ele vai contar a história para quem pode resolver o problema dele. Para quem ele vai contar a história? Ele vai contar a história para quem pode abrir a porta para ele passar e chegar onde ele quer. Sabe por que muita gente não consegue derrubar gigante? Está contando a sua história para qualquer um. Está contando as suas experiências para qualquer um. Vai para o Facebook, vai para o Instagram, desabafa a vida inteira no Instagram, gente. Não, olha aqui, desabafa tudo no Facebook. Conta as suas histórias para fofoqueira. Conta as suas histórias para quem fala mal.
para quem quer te destruir. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: conta as suas histórias para o rei. Entra no teu quarto em silêncio, fecha a porta do teu quarto e fala com ele, porque ele vai te dar a oportunidade que você precisa, e você vai derrubar esse gigante. Fala para esse crente que está do teu lado aí, conta para o rei. Não, meu irmão, do jeito que você falou, ele não vai contar nada. Olha para ele e diga assim: conta a tua história para o rei. Conta a sua história para quem pode te ajudar. Se tem alguém que acredita, levanta a mão, abre a boca e dá mais um grito de glória aqui neste lugar. Eu sinto a presença dele aqui. Glória. Conta para quem pode resolver. Aí Saul diz assim: pastor Leandro, então tá, você quer lutar? Então você vai. Mas só que para poder lutar com o gigante, você faz o negócio. O quê? Coloca a minha armadura. Aí ela vai dar vizinho, coloca a armadura de Saul. E quando ele coloca a armadura de Saul, Lucas, sabe o que acontece? Pergunta o quê? Davi não consegue andar. Davi não consegue se movimentar. Ele nunca tinha experimentado aquilo. Ele quer dar um passo, mas não consegue. E a armadura de Saul, ele só tem um intuito na minha e na tua vida. Qual? Te paralisar. Imagina Davi, se ele consegue lutar com a armadura de Saul, se ele vence o gigante usando a armadura de Saul, o que ia acontecer? Todo mundo ia dizer: ah, só conseguiu vencer a batalha porque estava com a armadura de Saul. Vai falar para mim se não existe ou não existe pessoas assim dentro da igreja? Sabe por que a porta abriu? Foi porque eu abri a porta para você. Sabe por que aconteceu o milagre? Porque eu orei por você. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu fiz isso para você. Como Deus não divide a glória dele com ninguém, oh aleluia, Davi não consegue andar, oh glória, Davi não consegue dar um passo. Aí a Bíblia diz que ele arranca a armadura e toma para si o cajado. Ou seja, quando eu coloco a armadura de Saul, eu deixo de ser quem eu sou. Quando eu uso a armadura de Saul, eu deixo de lado as minhas características. Davi deixa a armadura e pega o cajado, que é aquilo que identifica que ele é pastor e que Deus chamou ele para fazer aquilo. Deus te trouxe aqui para te dizer: o diabo não vai arrancar a tua personalidade, o diabo não vai arrancar a tua característica. Aquilo que Deus te deu vai permanecer, e homem nenhum vai se vangloriar naquilo que Deus fez na tua vida. Ninguém. Ele arranca. Aí o texto diz que ele vai no riacho. Aguenta aí que eu já estou terminando. Ele vai no riacho e ele pega para si 5 seixos e coloca dentro do alforje. Quantos seixos? O que é seixo? É uma pedra diferente. É aquela arredondada, sabe, de cachoeira, aquela bem arredondada. Isso é um seixo. Ele colocou 5 dentro do alforje. Mas com quantos seixos ele derrubou o gigante? Então por que ele pegou 5? Sim, eu já vi essa conjectura, que Davi pegou 5 seixos, porque um era para Golias e os outros eram para os irmãos. Mas só que teve gigante que Davi nem colocou a mão. Quem matou foi o valente. Foram os seus valentes. Por que Davi pegou 5? Porque na cabeça de Davi está assim, ó: eu sou bom nesse negócio de fundo aqui, mas se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. Se eu errar a terceira, eu tenho a quarta.
você está querendo dizer com isso, Tiago? Deus está querendo dizer conosco que só pode derrubar gigante quem tem reserva no alforje. Não, eu vou repetir. Só pode derrubar gigantes quem tem reserva no alforje. Só quem se enche. Você já viu o soldado ir para a guerra com o carregador sem munição? Meu irmão, ele vai com munição até os dentes, porque tem que ter reserva. Independente de quem seja o inimigo, eu sempre tenho que ter reserva. Mas reserva do quê? Um dia uma pessoa falou para mim assim: não existe reserva de oração, não existe reserva de jejum, não existe reserva de adoração. Mas espera aí, é todo dia que você está bem para orar? É todo dia que você entra disposto aqui para poder adorar a Deus? É todo dia que você entra aqui disposto para viver uma vida, sabe, carregada, consagrada diante de Deus? Não! Então o que Deus está dizendo? Se você está bem aqui hoje, enche o teu alforje. Está bem para orar hoje? Então ora bastante. Está disposto para adorar hoje? Adora bastante. Porque o dia que o dia mal chegar, o teu alforje vai estar cheio. O dia que o dia difícil chegar, o teu alforje vai estar cheio. O gigante pode vir, que você vai ter munição para poder destruir e derrubar ele. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: e aí, tem reserva aí ou não? Fala, está cheio ou está vazio? Está cheio ou está vazio, irmão? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: enche o teu alforje. Porque tudo que ele precisa, irmão Marcos, é de uma reserva. Eu vou repetir porque você não está entendendo. Tudo que ele precisa para poder fazer um milagre na tua vida é de uma reserva. O profeta chegou na casa da viúva e perguntou: o que você tem em casa? Olha a resposta: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. Então, se tem reserva, espera aí que eu vou orar e um milagre vai acontecer. Tem reserva na tua casa? Tem reserva, tem reserva. Se tem crente aqui cheio de reserva, levanta a mão, abre a boca e dá mais um grito de glória, porque esse gigante não vai ficar de pé contra a tua vida. Não vai. Glória. Tem reserva. Agora olha que interessante. Davi, ele pega a funda, ele pega a pedra. E o versículo que nós acabamos de ler, que é o 48, a Bíblia diz que o filisteu, ele se levanta. Mas Davi, este se apressou. Então o gigante está indo contra ele, preste atenção. Quando o gigante começa a ir contra ele nesta batalha, o texto diz que ele se apressa. Todo mundo fugia, pastor Silas. Davi se apressa. Para onde? Em direção do gigante. Todo mundo foge do gigante. E Davi se apressa em direção do gigante. O que é se apressar? É fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. O que é se apressar? É tomar uma atitude que ninguém tem coragem de tomar. Quando esse gigante se levantou contra a nossa nação, muita gente fechou porta, casamento acabou. Mas, por outro lado, teve gente abrindo porta. Enquanto muitos fechavam, outros olhavam e diziam: vou abrir. Porque se apressar é você ter coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer em tempos de crise.
Em tempos de crise, pessoas fecham. Porém, outros, em tempos de crise, eles abrem. Escuta isso. Eu pertenci a um ministério quase 5 anos, mais de 4 anos. E nesses 5 anos que eu estive lá, irmãos, se eles me deram 2 oportunidades para pregar, foi muito. Eu não tinha oportunidades. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia para o culto, pegava minha Bíblia, sempre preparava uma palavra, deixava na agulha, sabe? Chegava lá, não dava uma oportunidade para mim. Aí eu ia na locadora, alugava um monte de DVD evangélico e começava a ver um monte de pregador pregando. Comprava livros, bíblias de estudo, comentário e ia estudando. Estudava, ia com a saudação, com a palavra pronta, não tinha oportunidade. No outro dia, a mesma coisa. E assim foi. Mesmo não tendo a oportunidade que eu queria, eu nunca deixei de me preparar. Mesmo não tendo a oportunidade que eu queria, eu nunca deixei de me apressar. Ou você que prestou vestibular e que passou, fez uma boa faculdade, quando os teus amigos iam para a balada, iam para a diversão, o que você fazia? Você ia se apressar, madrugada dentro, e você estudando, se preparando, porque você acreditava que quando o gigante chegasse, você ia derrubar ele. Então entenda uma coisa: quem se apressa, governa. Ou você está achando que se você ficar sentado nesse banco, as coisas vão acontecer? Você sentado na tua casa lamentando, reclamando da vida, as coisas vão acontecer? Não, está difícil, a porta está fechada, tudo está trancado, mas eu vou me apressar, porque eu acredito que quando o gigante vier, eu vou derrubar ele. Olha para esse irmão de novo do teu lado e fala assim: se apressa. Não, mas fala com fé, do jeito que você falou, ele vai engatinhar. Fala assim: se apressa, porque você vai governar. Glória. Se apressa. Agora olha isso. Versículo 50. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. E ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, não, olha isso. Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-o da bainha e o cortando com ela a cabeça dele. Pastor Leandro, vem cá. Quem que é a pessoa mais alta da igreja aqui? É o senhor? Eu acho que é o senhor, não é não? Tem alguém mais alto que o pastor Leandro aqui? Não, aí você está brincando. Você acha que você é mesmo aqui, homem? Vem cá, irmão. Vem cá, sobe aqui. Sobe aqui, vem aqui em cima. Vem cá. Rapaz, que você tem 1,5 m. Não, olha isso, vem cá. Fala assim: Davi matou o gigante. Fica aqui. Olha isso. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, vem cá, fica aqui, vira de frente para mim. O senhor vai ser o gigante, amém? Amém, gente? Amém? Eu vou ser Davi, tá? Porque eu estou bem pequeno para ser o gigante. Ó, o gigante. Como começou a batalha? Olha para mim. O gigante olhando de cima para baixo, e Davi olhando de baixo para... Assim começou a batalha. O gigante olhando e dizendo: eu vou te matar, eu vou entregar a tua carne às bestas ferozes do campo. Assim começou a batalha. Mas como que terminou a batalha? Davi sobre o gigante no chão, o gigante olhando de baixo para cima, e Davi
de cima. Era para você ter dado. Não, era para você ter dado glória mais gostoso. Começou o gigante de cima para baixo, mas terminou Davi olhando de cima para baixo, com a espada na mão, arrancando a cabeça daquele gigante. Tiago, o que você quer dizer aqui? Eu quero te dizer que o começo dessa batalha pode até ter começado o gigante dizendo: eu vou acabar com a tua família, eu vou acabar com o teu casamento, eu vou acabar com a tua finança, eu vou acabar com a tua empresa. Mas Deus está dizendo nesta quarta profética: o que importa não é como começou, é como vai terminar a batalha. Tiago, e como vai terminar a batalha? Essa batalha termina o gigante debaixo do teu pé, você com uma espada na mão, arrancando a cabeça, e Deus te dando a vitória. Glória. Não tenha medo. Quem que não ia ter medo de uma situação dessa? Porque o começo da batalha é assim, mas o importante é como ela vai terminar. Agora você precisa ler comigo. Verso 55. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? E Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não. Então quando ele sai para a batalha, quem é Davi? Ninguém sabe quem é ele. Quando ele sai para a batalha, ninguém sabe quem é ele. Agora continua no 57. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? E Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Você não entendeu? Antes da batalha, quem é ele? Ninguém. Mas depois da batalha, com a cabeça do gigante na mão, alguém que tem nome. Antes da batalha, ninguém sabe quem ele é. Mas depois da batalha, um nome que vai ser conhecido em todo Israel. Antes do gigante, um casamento fracassado. Mas depois do gigante, um casamento de sucesso e de exemplo dentro da casa do Senhor. Antes do gigante, uma empresa fracassada, mas depois do gigante, uma empresa de sucesso e em crescimento. Antes do gigante, um aventureiro, uma pessoa qualquer, mas depois do gigante, alguém que as nações conhecerão e saberão que ainda existe profeta no meio do seu povo. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: antes desse gigante. Não, mas fala com fé, diga: antes desse gigante, ninguém te conhece, mas se prepara, porque depois desse gigante, todos terão que te conhecer. Se tem alguém que acredita, levanta a mão, abre a boca e dá mais um grito de glória aqui neste lugar. Fica de pé, diga assim: esse gigante não é de nada. Parece que você ficou meio com medo de falar isso. Vou falar de novo. Diga assim: esse gigante não é de nada. Diga assim: me prova, Tiago. Vou te provar. Seja sincero. Não, quem que você queria enfrentar? Você prefere enfrentar um urso e um leão ou um gigante? Não, quem que você prefere enfrentar? Não, sério, irmão. Eu prefiro enfrentar gigante, porque eu acho que eu sempre enfrentei. Pergunta por quê? Você tinha que ver eu na escola, no futebol, quando era pequeno. Não, era não, já sou, né? Não muda isso.
Não, mas pensa num baixinho encrenqueiro. Eu arrumava confusão com uns caraganhos do tamanho do pastor Leandro. E não tinha medo não. Eu vou bater na você. E no futebol, irmão, eu ia pra cima mesmo. Eu ia pra cima. E metia o pé. Aí tinha uns jogadores do meu time que sempre me protegiam. Uns grandão, sabe? Porque eles falam que todo baixinho é folgado. E é verdade. Baixinho é folgado. Nunca tive medo de gente grande. Escuta. Por que eu prefiro enfrentar um gigante? Porque é um ser humano. Sei lá, vai que tropeça antes da batalha, cai, bate a cabeça, dá um traumatismo craniano e eu ganho a vitória. Eu prefiro enfrentar um gigante. Porque, irmão, imagina um urso e um leão na tua frente. Irmão, você sai correndo. Agora preste atenção nisso que você vai entender porque o gigante não é de nada. Quando Davi cuidava das ovelhas no pasto, ele disse na história que sempre que vinha um urso e um leão. O que é isso? Davi está em seu ambiente, cuidando de ovelha. Aí de repente aparece quem? Ursos e leões. Tinha para onde fugir? Tinha para onde correr? A única saída é enfrentar. E ele enfrentava. O gigante, ele entra no seu ambiente e ele o enfrenta. Porque urso e leão você vence todo dia. Ninguém vê, ninguém sabe, aparece do nada, e você simplesmente tem que arregaçar as mangas e enfrentar eles. É no teu casamento, é com a tua empresa, é no teu trabalho, é com os teus amigos, é com o teu parente. E sabe o que é incrível? É que não tem ninguém para ver essas batalhas, mas você enfrenta. Agora gigante não foi o gigante que invadiu o ambiente de Davi. Foi Davi que invadiu o ambiente dele. Por que Davi invadiu o ambiente dele? Porque Davi viu que ele não ia matar ele. Davi conseguiu enxergar que aquele gigante, na verdade não era gigante, era apenas uma oportunidade. E Deus te trouxe aqui para dizer isso, que esse gigante, ele não é de nada. Ele é apenas a oportunidade que você precisa. Ele é a oportunidade para poder mudar a tua história. Mas a tua vida só vai mudar, a tua vida só vai ter uma reviravolta quando você enxergar ele diferente. É por isso que ele não é de nada. Porque quando ele vier contra ti, você vai dizer assim: você pode vir com espada, você pode vir com escudo, você pode vir com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos.